Olá, eu sou Silvana Arduini, eu sou doutoranda em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, sob orientação do professor Edmir Perrotti. Eu faço parte do grupo de pesquisa de educação cultural, dirigido pelo professor Edmir e pela professora Ivete Pirutini. O artigo que eu vou apresentar aqui para vocês está intitulado Bibliotecários sob o prisma das experiências de uma testemunha ocular. Esse estudo ele foi motivado pela pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, no qual eu investigo a constituição da biblioteconomia no Brasil. E eu identifiquei o Rubens Borba de Moraes como uma das figuras emblemáticas da biblioteconomia brasileira. Nesse sentido, o objetivo do trabalho aqui apresentado é identificar as representações de bibliotecários presentes nos discursos de entrevistas concedidas por Rubens Borba de Moraes no período de 1978 a 1986. Nesse período, Rubens estava no auge do reconhecimento do seu trabalho, que não foi pouco. Ele que participou da Semana da Arte Moderna junto com Mário de Andrade e depois na concepção e na direção da divisão de bibliotecas do Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo. Ele atuou nessa divisão de 1935 a 1942. Como parte do trabalho nessa instituição, Rubens Borba de Moraes dirigiu a Escola de Biblioteconomia, que atuou diretamente na criação do primeiro Conselho Bibliotecário, da primeira Associação de Bibliotecários, a APB, além de articular na criação da segunda biblioteca infantil do país, hoje intitulada Biblioteca Monteiro Lobato. Rubens, além disso, ele atuou na direção de bibliotecas na ONU, em Nova York, em Paris, e também como professor de biblioteconomia na Universidade de Brasília. Como metodologia desse estudo, nós podemos dizer que teve, no que tange ao levantamento dos dados, nós então fizemos um levantamento das entrevistas concedidas por Rubens e publicadas por pessoas como Suelina Bandeira, por exemplo, que constituiu a sua biografia, bem como nos apoiamos no seu livro de memórias e também em obras publicadas por Rubens e sobre o Rubens. E aí a gente tem como um professor fundamental nesse levantamento foi o professor Briquet de Lemos. Bom, depois disso, nós partimos então para o levantamento em arquivos que guardam documentos pessoais e profissionais do Rubens. E para análise, nós então observamos que nos apoiamos em marcadores discursivos da análise do discurso. A gente levantou as temáticas abordadas, recorrência de exemplos históricos, o tempo despendido em cada tópico, representações reiteradas durante os discursos, e a partir de marcadores de discurso, como pronomes pessoais, empregos de verbos, utilização de negação como modo de definição, nós identificamos então quais eram as representações de bibliotecários presentes nos discursos de Moraes. Nós levantamos 8 entrevistas, sendo que 3 delas inéditas. Bom, como resultado, os livros fazem parte da identidade de Rubens Borba de Moraes. A começar a dizer que ele, quando faz a sua autorreferenciação nos seus discursos, ele tem um trabalho de retórica, né, que apresenta naquele momento da entrevista como intelectual militante no campo da biblioteconomia e que ao remeter à sua história na formação de biblioteconomia, ele relembra sua história de leitor e o relaciona com o seu processo de alfabetização. Rubens fala com emoção da sua relação com os livros já na infância. Ele, que foi órfão de mãe muito cedo, né, foi enviado para a Europa para estudar, teve na Europa, já na infância, os livros como companheiros.
é interessante que quando Rubens relata, né, o processo de constituição da sua primeira coleção, ele faz uma distinção entre a posse física e a posse simbólica do livro. Quando ele descreve o modo como ele construiu essa coleção, ele lembra que o pai condicionava a aquisição de novas obras à coleção, à leitura dos livros que ele já tinha em mãos. Ou seja, o gosto pela leitura e pela materialidade do livro se desenvolveram ao mesmo tempo. Uma outra questão que aparece é a questão da ordem dos livros. Já esse tópico ele aparece mais no momento em que Rubens descreve a sua formação universitária, ele que fez letras na Suíça. E uma expressão interessante que marcou uma das falas de Rubens foi que quando ele diz assim: foi assim que me tornei bibliotecário. Rubens, naquele momento, ele fecha sua autoapresentação como leitor e inicia a apresentação desse militante no âmbito das bibliotecas. E aqui a gente consegue identificar o que Butler, em 2008, intitulou de militante cultural. Bom, Rubens, ele ancora a decisão de se tornar bibliotecário às indignações que ele teve sobre a realidade das bibliotecas em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, ele descreve a sua formação como uma formação autodidata, que se empenhou para buscar referenciais teóricos e práticos dentro e fora do país. E aqui cabe um parênteses, né, que naquele momento nós tínhamos alguns campos constituídos, campos de conhecimento constituídos no país, como a medicina e o direito. Podemos dizer que estavam no auge do desenvolvimento desses campos, uma vez que eles estavam ligados à organização do país como Estado político, né? Já a biblioteca, essa que era de interesse do Rubens e dos modernistas, e a biblioteconomia, consequentemente, ela estava mais atrelada à ideia de compreender e participar da Constituição do Brasil como nação. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que quando o Rubens se descreve como autodidata, é compreensível, né, que assim seja, uma vez que existia um campo de prática no país, mas que não estava ordenado de modo a facilitar o estudo, né, sistematizado, né, como um campo de conhecimento no país naquele momento. Bom, Rubens atrela ainda a parte de atuação como bibliotecário a lutas políticas que ele travou ao longo da sua experiência como bibliotecário em diferentes instituições, dentro e fora do país. Como exemplo, o Departamento de Cultura, a Biblioteca Nacional e também as bibliotecas da ONU. E é interessante que, se a gente ordenar, então, esses discursos do Rubens, a gente pode observar dois movimentos. Um é do movimento profissional, né? Quando Rubens ele descreve o profissional bibliotecário, ele fala muito da importância da mentalidade bibliotecária e ele opõe essa ideia à mentalidade burocrática. Ele traz também à tona a ideia de bibliotecário intelectual, quando ele fala do conhecimento de cultura geral, né? Ele coloca os livros como aliados do bibliotecário e aí ele enfatiza a questão do conteúdo desses livros, né? Mas me parece mais que ele traz que o desejo dele naquele momento é de mostrar que o bibliotecário teria que ter esse conhecimento geral, de cultura geral. Mas ele também aponta a necessidade do bibliotecário ser um conhecedor da realidade que o circunda, né? E ele, acho que, traz dois pontos aqui importantes, o social e o educacional. A gente identifica aqui como ele trava uma ideia de bibliotecário engajado, como o Antônio Cândido descreve, e ao mesmo tempo ele se coloca como um protagonista cultural, né, como descrito por Perrault. Há também uma ideia de classe, né? A partir da descrição dele sobre os movimentos bibliotecários, ele fala da necessidade de uma movimentação cultural,
né? Por parte dos bibliotecários, que se desdobre em coisas concretas. E essas coisas concretas sempre aparecem atreladas à ideia de rede de bibliotecas. Então, podemos concluir aqui que aparece também a ideia de militante cultural, como descreve Butler, quando ele apresenta o bibliotecário como esse atuante nas lutas consistentes ancoradas na realidade. Bem, é isso. Muito obrigado a todos que se dispuseram a assistir essa apresentação.